Todo crime deixa rastros. Um pequeno detalhe e tudo pode mudar. Uma série de artefatos podem alterar e manipular o rumo das investigações. Todos querem saber a verdade. Mas em meio a tantas possibilidades, uma única afirmação pode ser dita com convicção. Não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Vem aí a segunda temporada do Investigação Paralela, com mais casos que chocaram o Brasil. Anote na agenda, dia 9 de junho, o primeiro episódio da segunda temporada irá ao ar em um evento transmitido gratuitamente pelo YouTube. Clique no link deste vídeo para descobrir o caso que será investigado e ative o lembrete da transmissão. Nós contamos com você e até breve. Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela e eu quero que vocês adivinhem quem está do meu lado pela 59ª vez, Lara Brenner. Meu Deus do céu, que dificuldade para esse povo adivinhar. Que Como prazer é que você tá, estar Lara? aqui mais uma vez. Tudo bem, você, Muito bonita a querido? sua roupa, por sinal. A minha já esculhambada já aqui, acho que é... Mas por que eu vim com essa roupa aqui geek? Essa roupa nerd, cultura pop? Porque hoje vamos entrar no assunto da cultura pop com os irmãos Alba. André Alba e Gabriel Alba. Vou falar primeiro com o André, né? Começa com A, né? Igual eu. Então, pra ficar Muito mais fácil escolar, aqui. Gostei. Gostei. André Alba, que tá também na Jovem Pan. Sim. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrado. Estamos aqui na Brasil Paralelo. Vindo pela linhagem geek, interessantíssimo esse salto que o canal deu com o meu irmão, que é uma coisa que não foi absolutamente programada, porque eu já tenho uma história no YouTube, na internet. Foi por causa do YouTube, da internet, que eu acabei entrando no Pânico na Jovem Pan, no mais um podcast, e agora eu tô com a linhagem geek, que é uma outra vertente de algo que eu gosto. Linhagem Geek é o canal do YouTube de vocês. Isso, é o nosso canal do YouTube que a gente fala sobre a cultura pop, os filmes que estão estreando, séries, algumas polêmicas, é claro que na cultura pop também temos polêmicas. Eu pensei que eu ia ficar livre, juro por Deus, mas não, tem muita polêmica Não rolou, também. Não. Pelo contrário, a polêmica ela tá regendo completamente a cultura pop. Você vê, as manchetes, elas... Porque tem essa tendência da manchete ser polêmica, né? A manchete O tem clickbait. que ser... não é nem clickbait, porque assim, vai estrear uma história, por exemplo, eu vou fazer o filme do Arthur, certo? Uma biografia do Arthur. E não sai assim, ó. O filme do Arthur vai ser muito comovente. O filme do Arthur... Vai trazer uma jornada de superação. É uma jornada de superação, um drama. Não, Arthur é negro. É assim. Hoje é assim. Ninguém quer saber da densidade dramática, da história, dos percalços do herói. Não. Simplesmente uma coisinha ali que eles acham necessário e geralmente uma mudança, né, de um personagem que, por exemplo, vou colocar o Lázaro Ramos pra fazer o Arthur, mas hoje aconteceria. Entendi. Então são essas polêmicas que acontecem Que hoje. vamos falar sobre Vamos isso falar durante sobre isso. esse episódio. A gente tá aqui com o Gabriel Alba, seja muito bem-vindo, Alba Gabriel. Freire, inclusive. Alba Freire? E qual que é essa do Alba Freire? O Alba é da nossa mãe, Freire é do nosso pai. Mas é parente do Guilherme Freire? Nosso também? primo. Provavelmente a gente tem ali um parentesco de segundo, terceiro grau. Sim. Provavelmente. Com o Guilherme Freire e com o Paulo Freire também. Isso, com o Oscar Freire também. Essa né? é a infelicidade, né? Paulo Freire é a infelicidade. E o Gabriel já trabalhou aqui pra gente. Pois é, Você que já sabia? esse Gabriel, que trabalhou e ficou um pouquinho. E Ok. desistiu. Ele foi embora isso, do Brasil Gabriel? Paralelo, entendeu? Meu, Desertor. A minha história aqui é inacreditável. Eu adoro essa história. Infelizmente teve um final que não foi feliz até aquele momento, mas a gente tá aqui na continuação e tá melhor que a primeira. Porque foi assim, quando a gente formou o canal, a gente tinha uma ideia de trazer os conteúdos focados no entretenimento e na cultura pop. E a gente sempre gostou muito desse posicionamento. O André ele já tinha um posicionamento mais forte na internet. E eu ainda tinha conversado com o André, vamos concentrar no entretenimento, na cultura. Vamos tentar trazer mais para esse apelo. E quando a gente começou a ver que as grandes obras do passado estavam passando por alterações
com viés ideológico, aquilo me incomodou profundamente. Profundamente. E a gente vai conversar Como muito um sobre isso. consumidor mesmo. Como consumidor, sim. Como um consumidor. E só que eu nunca fui esses intelectuais, estudiosos. Ah, mas eu também não sou. Mas você é muito inteligente. Não. Né? Eu sou só um apresentador. Aí assim, e aí eu, por causa disso, eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar conhecimento para entender o porquê disso tudo está acontecendo. Mas eu ainda não tinha encontrado uma plataforma que pudesse mostrar para mim da forma como eu precisava, com a didática que eu precisava. Claro, o professor Olavo foi muito importante também para mostrar para mim esse formato ideológico que contaminou Hollywood, mas eu ainda não tinha tido um start. Eis que surgiu para mim, o melhor documentário, melhor obra até então da Brasil Paralelo, que é a Sétima Arte. Quando a Sétima Arte apareceu, aquilo para mim foi um divisor de águas, tanto em conhecimento quanto em evolução. Eu olhei e falei, cara, era isso que eu precisava. Falaram que eu tava percebendo. Era isso, e principalmente o terceiro episódio, que ele tá salvo nos meus favoritos, que é a estratégia do parasita pós-moderno. Aquilo ali, pra mim, abriu a minha cabeça perfeitamente. Galera, o que ele tá falando, YouTube, canal da Brasil Paralelo, coloca lá, Sétima Arte, são 7 episódios, né? Foi a semana inteira de episódios, mas o importante que ele tá comentando aí, dessa parte do Parasita Pós-Moderno é a tese do documentário, que é da trilogia, né? Então são os 3 primeiros episódios. No primeiro episódio a gente apresenta ali o problema, o segundo episódio a gente volta no passado, explica toda a questão histórica do cinema, etc. E no terceiro episódio a gente mostra justamente a tese que você está falando. Continue. Exatamente. E foi esse terceiro... Eu assisti inteiro. E foi justamente esse terceiro episódio que me marcou. Com toda a ideia, com as pessoas que passaram, e foi aí que eu conheci o Guilherme Freire também. Eu não conheci o Guilherme Freire. Falei, cara, esse cara, ele tem uma coisa, não é só o sobrenome. E aí eu já gostava da Brasil Paralelo, eu conheci a Brasil Paralelo pelo Teatro das Tesouras, então eu já acompanhava, mas como era uma coisa mais focada na política em si, e o meu conteúdo era mais entretenimento, então eu não consumia com tanta assiduidade. A partir daí, mudou completamente. E como, na época, quem trabalha com YouTube sabe que para você ganhar dinheiro com o YouTube não é simples, né? Você precisa trabalhar diversas formas para você escalonar o seu canal e conseguir viver disso. E ainda na época eu ainda não estava conseguindo viver disso. Eu pensei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que faça sentido para mim, que não seja, por exemplo, eu trabalhei durante 15 anos da minha vida em banco, diversos bancos. Nunca imaginaria. Trabalhei em diversos bancos na área comercial. Eu achei que ele era Google Boy. E aí eu falei, cara, eu preciso buscar alguma coisa para complementar a minha renda. E na hora veio para mim a Brasil Paralelo. Eu falei, putz, se eu trabalhar na Brasil Paralelo ia ser top. Né? Eu pensei, bom, como eu que faço a roteirização dos vídeos do canal, falei, posso tentar entrar na área de roteirização da BP Select, porque o lançamento da BP Select foi em paralelo com a Sétima Arte, estratégico, excelente estratégia. E eu falei, caraca, se eu trabalhar na BP Select ia ser top. Só que como eu não tinha ainda experiência, eu falei, eu vou no fácil. Eu vou aonde eu tenho experiência. Então, eu me inscrevi para trabalhar na área comercial da Brasil Paralelo. Passei por todas as entrevistas e entrei. Só que eu não consegui conciliar, porque a área comercial é uma área pegada, puxada, e começou a entrar em conflito com a Brasil Paralelo, com o canal, e como o canal é o meu sonho, o canal é o meu projeto, aí eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, eu adorava vir aqui, putz, eu me sentia super bem, tá aqui, time comercial excelente, mas aí eu tive que tomar essa decisão, falei, olha, não dá pra continuar, eu gostaria muito de continuar, participei de várias ações, Black Friday. Você ficou quanto tempo aqui? 2 meses. 2 meses. Black Friday e tal, aí eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, mas eu sabia
eu sabia que eu ia voltar pra cá. E você já Ah, chegou e na aqui porrada está. também, que Black Friday é aquela loucura de cheguei venda. de mesmo violento. Sim, sim. Violento. E Dois aparecia, pés no peito. e aparecia direto. Eu gostava mesmo de aparecer na tela ali, vendia bem. Modesto, né? E Arrasava. e assim, e foi exatamente isso. Foi triste eu ter saído, mas eu falava direto isso pro André. Eu falava assim, cara, a Brasil Paralelo ela tem uma linha editorial que, pra mim, é o que aconteceu de diferente. Faltava, né? Como faltava. O que aconteceu de diferente na internet nos últimos tempos. E eu sabia, eu sentia que eu ia voltar aqui. E graças a Deus a gente tá aqui. E ó, pessoal, Agora antes me da conta gente uma entrar aqui em toda essa polêmica da lacração, né, dos cancelamentos, das séries aí que a gente tá vendo que estão desvirtuando alguns personagens, a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero aproveitar para avisar, lembrar todo mundo que a gente vai estrear esse ano o Entre Lobos, o nosso documentário sobre segurança pública, uma investigação inédita no Brasil, certo? Então, para você participar e saber tudo sobre esse novo filme, que a gente está lançando, a gente está produzindo aí há quase um ano, tá dando o que falar. Eu quero contar com a audiência de todos vocês, então clica no link que está aí na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com.br. Pois é, agora me conta uma coisa. Você largou a Brasil Paralelo, que eu vou guardar essa dor forever, para que vocês tomassem conta, tomassem mais frente do Linhagem Geek, É isso. né? Que fala sobre cultura geek. Sim. André, o que é cultura geek? A Isso traz o que ali dentro? A cultura geek é o pessoal que curte o desenvolvimento do personagem, que gosta de uma animação, que gosta de uma história, uma HQ animada, uma história de cinema baseada num personagem fictício. Gira em torno de muita coisa. É difícil você definir Delimitar. rápido, mas é muita coisa, são coisas que fazem parte da nossa cultura, por exemplo. O Dart, até puxando aqui a sétima arte, quando fala do Star Wars é um produto que aonde você for, por exemplo, a gente tava vindo pra cá na Paulista, tinha um cara lá fazendo malabarismo com a cabeça do Darth Vader. É um símbolo, a cultura pop ela faz parte da nossa vida. E eu e o Gabriel, a gente tem uma história com animes, principalmente, a gente gosta muito de HQ, mas a gente foi criado, a gente nasceu na época da porta de entrada dos animes lá em 94 com a TV Manchete, que foi Cavaleiro do Zodíaco. Aquilo Nossa, mudou amava. completamente. Meu Deus. Aquilo mudou completamente a nossa vida, a minha e do Gabriel, e de muita gente também. E a gente sempre gostava de acompanhar os filmes, acompanhar as animações, acompanhar os animes e ficava conversando. Ele ligava pra mim e falava, tu assistiu a transformação do Goku, bicho? Aí ele tem uma tatuagem do Naruto. ali, tá vendo? Tem do Naruto e do Sasuke. Eu tenho várias. Tem várias. Tem o Cavaleiro. Eu já não tenho essa coragem, ele já é mais corajoso que eu nisso. Aí eu falei pra ele, aí eu tava aqui em São Paulo já no Pânico, né? Tava aqui no Pânico. Aí eu me mudei pra um apartamento que tinha um quarto que ficava livre, né? E eu tenho uma questão empreendedora que é minha e me incomodava aquele quarto vazio. Falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse quarto aqui. Tá muito, sabe, tá me irritando esse quarto. Aí eu liguei pro Gabriel, falei, Gabriel, porque eu tinha essa mentalidade, né? Eu falei, já que eu tô aqui lidando com essa questão política, mesmo que fazendo humor, mas eu tô nessa questão política, vamos fazer um canal de cultura pop? Vamos fazer? Linhagem. Aí a gente começou a falar os nomes, aí a gente montou e graças a Deus tá funcionando muito bem. E aí depois a gente vai chegar mais nesse assunto, mas o canal ele nasceu super despretensiosamente, falando do que a gente gosta de assistir, do nosso jeito, sem nenhum viés, nada. A gente falou, galera, é a nossa opinião aqui, é a nossa vivência, o que a gente acha disso. Não precisa, se a gente falar que o filme é ruim, é péssimo, é horroroso, vai assistir. Porque não vai pela nossa, vai pela tua. E aí a gente, como Pode ser que você gosta, por exemplo. Então, vai na tua, não vai na nossa. Mas aí, tirando Resident Evil, né? Que eu quebrei esse paradigma. É horroroso esse filme. Não vai. Então, assim, aí a gente... Esse ainda que você gosta, você está errado. Não dá pra gostar desse filme. Não dá. Se alguém falar minha opinião, não, a opinião tá errada. Não dá pra gostar. Camila Djokovic, Sharknado é melhor que Camila Djokovic?
Não, com a o Mila original. Djokovic foi o primeiro. Ah, Esse tá. Resident Evil é o novo. É, porque eu falei, gente, eu lembro de gostar desse filme. Não, Será que eu tô não, muito errada? É que tem um que é horroroso, é péssimo. Um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Então aí a gente começou, a gente já tem uma liberdade, né? Lógico, nós somos irmãos. E o canal é uma conversa nossa sobre um determinado tema. Então é a gente falando do que a gente gosta, que é a cultura pop, a cultura geek, pô, hoje, né? A gente vive na época dos heróis, a gente vive na época dos heróis, das obras literárias virando filme. Então a gente faz basicamente o que a gente sempre fez na vida, só que agora num formato mais profissional no YouTube. Tá, Mas eu posso fazer um complemento Claro, aqui? por favor. Já respondendo também a pergunta da Lara. Eu acho que assim, o geek, né? Geek é uma nomenclatura, se eu não me engano, ela foi criada na Inglaterra. E o geek é um estilo de vida. Sim. É um estilo de vida. Por exemplo, se você fala um filme que você gosta muito, Sociedade dos Poetas Mortos. ótimo, com Robin Robin Williams, Williams. maravilhoso, né? Você gosta muito desse filme, capaz de ter um quadro. Você tem um quadro desse filme na sua casa. Você já pode se considerar geek por ter um quadro. Entendi. Ou então você veste uma camisa, ou você gosta de usar um artigo geek, Essa camisa né? que eu tô usando aqui Uma do canequinha. Rick and Morty. Ou Exatamente. tem um Funko do Robin Williams. Tem um Funko do Robin Williams, Sim. né? Então, assim, o geek é um estilo de vida, né? E você tem o nerd, né? O nerd que é meio que uma vertente do geek, ou o geek veio do nerd, que é assim, eu sou um cara que, antigamente, na minha época de escola, o nerd era o que estudava muito. Exatamente. Hoje a classificação de nerd mudou, né? Sim. Hoje o nerd é aquele É pop. cara... O nerd é pop hoje. Exatamente. Hoje o nerd é o que gosta de filme, o que gosta de HQ, o que... Mas... Às acho que vezes ele tá se ferrando na escola, inclusive. Exatamente. Hoje o exatamente. nerd vai pra academia. Antigamente era difícil. Quando a gente começou o canal, tinha gente que comentava assim, eu nunca vi um nerd assim forte. É que verdade. isso? Tá vendo agora? É verdade. O cara não aceita. O cara não aceita porque o Gabriel, ele quebra o estereótipo. Fala assim, não, Ele não, tinha não, que ter não. um óculos fundo de garrafa. Então, exato por causa dessa ideia do nerd antigo. Isso, exatamente. A gente quebrou alguns paradigmas e eu falo pra todo mundo, cara, se você gosta de qualquer filme, se você é viciado numa obra, por exemplo, Naruto, você gosta de Naruto, você já pode se considerar um nerd. Então, eu acho que é mais um estilo de vida. O geek, o nerd é um estilo de vida. Eu queria perguntar aqui a parte do início do canal. Vocês comentaram que no início vocês falavam sobre o que via na tele, o que vocês gostavam, assistir um filme, vamos comentar do tal filme e tal. Só que o canal, ele tomou uma guinada para um outro rumo ali, né? Uma Sim. outra vertente. Vocês perceberam ali que havia uma carência desse tipo de conteúdo na internet. Como é que foi isso? Qual que foi o estopim, qual que foi o turning point para, isso aqui vai dar bom, vamos começar a falar sobre isso aqui, que é justamente esse assunto da lacração, etc. O estopim se chama He-Man. Isso é verdade. He-Man foi o divisor de águas do nosso canal. Porque eu falei pro André, nós nos consideramos um canal que passa informação com opinião. Então a gente dá opinião, a gente expõe a nossa opinião. Não é bancanizentão ali, não, né? Não. A gente expõe a nossa opinião em qualquer tipo de situação. Então a gente faz o quê? A gente faz crítica de filme e a gente deixa sempre bem claro que nós não somos roteiristas profissionais, nós somos palpiteiros. A gente dá palpite. Então a gente faz crítica de filme, a gente faz crítica de um anime, a gente passa informação sobre trailer, sobre o que tá no hype. E quando lançou He-Man... O He-Man novo da Netflix. Da Netflix. Eu e o André, Eu lembro que eu vi o trailer, pô. E todo mundo tava falando, caraca, o He-Man, pô, é igual dos velhos tempos, e não sei o Exatamente. quê. Você tomou o bait. Todo mundo. Eu assisti, acho que com o Peter Jordan, se não me engano. Eu só peguei, apareceu lá, eu falei, caraca, vou assistir. Eu achei do cacete, Sim. assim, porque me remeteu. Eu não sou da época do He-Man, mas eu assistia depois, né? Sim. Assisti. Então, e aí quando eu assisti, porque ele lançou por temporadas, né? Ele dividiu a série em 5 temporadas e depois lançou mais 5. E quando eu vi a primeira temporada, eu assim, até então eu tava relevando os temas de lacração. Falei, André, não vamos falar sobre isso, vai. Vamos continuar aqui no entretenimento, né? A gente todo final de semana faz uma análise de episódio por episódio de Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco. Yu Yu Hakusho. Achou incrível. Caraca, eu gostava Toca. muito Nossa, agora disso. eu tomei é o maior muito Red bom. Pill do mundo, você falando de Yu Yu Hakusho, Lara Brand. Nossa, eu nunca tinha... Eu já achei que fosse Não sabia. esquecível de Yu Yu Hakusho.
Gente, eu perdi Tomou o episódio, Red Pill. eu ligava, porque tinha um negócio de ligar, pagava R$6 na época, que era caríssimo, e eles resumiam o episódio pra Sério você. isso? Nossa, Tinha eu não sabia. isso. Era Às linhagem vezes geek isso aí. eu queria um terno verde por causa do Yu Hakusho. Olha só que legal. Cara, e aí? Todo Desculpa. final de Gente, semana. como assim? Eu tô muito chocado agora. É muito legal. Grande momento isso. Todo final de semana a gente pega, a gente faz a análise do episódio, a gente faz meio... Cara, isso é incrível. Isso é uma coisa que surgiu do nada. A gente falou, eu e o André sentamos e falamos assim, vamos fazer a análise das 12 casas de Cavaleiros, porque é um arco fantástico, lindo, cheio de valores. Cavaleiros do Zodíaco tem muito valor, né? É incrível. É sensacional, é uma obra impecável. E aí, vamos fazer. E aí a gente fez, cara, foi um sucesso, a galera ficou em choque. Ainda bem E que a você gente- não começou por One Piece, né? Senão ia Não, dar não até dá. hoje, assim. One Piece não dá. E a gente faz meio que uma telenovela, sabe? A gente narra o episódio, a gente faz as vozes, a gente dubla e a gente comenta sobre o momento e a gente coloca a opinião sobre o determinado. Ai, porque a cena que o Shaka abre os olhos é poético, então a gente coloca uma opinião. Cara, sensacional. Mó trampo, o negócio dá Mó um trabalhão, né? Mó trampo, é trampo. Eu falo pro André que esse Formato. Pronto, agora eu tô essa grade é o curioso. que dá mais trabalho pra Agora eu gente. tô curioso pra saber qual é a opinião de vocês quando o Shun abraça o Yoga lá, Então, naquele detalhezinho são- lá, são entendeu? várias- são Não, eu várias- vou pra assistir, mim- eu vou Pra assistir. mim foi lindo. Eu vou assistir, eu não, vou assistir. sim. Mas no mangá não foi assim, né? Não, foi mais levantado, É, né? ele pega ele assim. Mas é a constelação. A constelação de Andrômeda é o sacrifício, sempre sacrificar. Então tem essa base. Tem uma explicação Claro que não simbólica. passa a zoeira, nunca vai A passar. zoeira nunca passará. Nunca vai passar livre. Nunca. Mas como o Gabriel tava falando do He-Man, a gente tinha, né, como eu sempre vivi muita treta nessa questão de política, aí ele falava, não, André, vamos falar sobre cultura pop, vamos falar dessas polêmicas aí. E, né, pô, é pro canal pra gente se divertir, né, pra ficar bravo, nervoso e tal. Só que aí ele falou, né, o Gabriel é muito mais fã do He-Man do que eu. Eu lembro do He-Man, mas eu não peguei. O Gabriel é 4 anos mais velho do que eu. Aí chegou o fatídico He-Man. Aí o trailer, nossa, o trailer, meu Deus, é o He-Man. Nossa, o É trailer. o He-Man. Aí vamos assistir. Aí ele falou, vamos assistir esse He-Man e vamos fazer a crítica, como a gente faz. Até então a gente não tinha acompanhado uma série, eu acho que tinha saído. Ainda não. Eu acredito que não. Aí eu falei, beleza, vambora. Aí a gente começou a assistir o He-Man. Porra, mas tá um pouquinho, né? Tem pouco He-Man. Tinha pouco He-Man. A Tila, ela é alçada como protagonista. Se você resumir o negócio, a Maligna é a vilã, o He-Man, ele não é o protagonista, é O a esqueleto, Tila. O esqueleto e o foda-se. He-Man, eles estão lá pra baixo. Aí a gente conversou e falei, E eu tinha acabado de ver o Parasita pós-moderno. mas é o O Parasita. Brasil paralelo na cabeça Não, sério, ali. se vocês assistirem Não, esse vídeo do He-Man... é o Parasita eu todo. Eu tô fresquíssimo de Parasita. Eu venho com tudo pra cima, falando exatamente Olha, tudo que que o Guilherme massa. fala. Mas é tudo isso que aconteceu. Chega até um momento, e aí termina, e isso foi uma coisa boa. Porque a gente fez o vídeo, veio mó galera, pô, eu também tô vendo esses negócios, tô achando estranho e tal. Porque todo personagem masculino era levado, era minimizado, mas muito na cara dura. Emasculado. Não, muito. O Adam, antes de ser He-Man, ele era forte. Ele é mais mago que eu, o Adam. E aí, o interessante disso é que não foi só a gente, né? A internet inteira chegou até o Kevin Smith, que é o diretor, que teve que se explicar. Não, veja bem, calma que vai ter segunda temporada. Eles mataram o He-Man, né? Mataram 2 vezes o He-Man. Aí o diretor falou, eu me orgulho de ser o diretor que matou o He-Man. E daí, cara, matou o He-Man. Mas é que matou o He-Man pra agradar, entendeu? A militância. É lógico. E aí teve a segunda temporada. A segunda temporada, e ele lançou outro, porque o primeiro trailer foi fantástico. Aí lançou outro trailer da segunda temporada. Aí o Gabriel, pô, parece que os negócios mudaram aqui, né? Mostrou outro bait. O cara baitou 2 É vezes. porque o público. eu me deixo... Porque eu sou um cara muito otimista. Eu sou otimista sempre. E o otimista, ele tem uma tendência a ter uma frustração maior. Evidentemente. Então, eu falei, agora vai salvar. Mentira, não salvou. Foi pior ainda. O He-Man vira amigo do esqueleto. É tão ridículo o negócio, porque eu vou dar spoiler aqui, tá? Já passou um ano.
As meninas começam a brigar, a Tilly e a Maligna, protagonista ali. Pô, e o He-Man e o Esqueleto, eles ficam avulso. O He-Man dá força pro esqueleto. Eles ficam avulso. Eles ficam ali avulso, eles tinham uma... Eles criaram uma aliança? Uma aliança. E aí as duas começam a brigar, um olha pro outro. Vamos brigar então, não tem o que fazer. Um negócio horroroso. Um negócio péssimo. E aí você vai pegando, como o Gabriel falou, você pega o Parasita Pós-Moderno, você pega esse He-Man, você coloca no Word e você escreve, é tudo, tira Igual. 10. Tira 10 o negócio. Não, já que o Gabriel, só deixa eu pedir uma explicação aqui, isso que ele tá letrado em Parasita Pós-Moderno, tudo que ele assistiu. Explica pra gente, Gabriel, o que seria essa tese, assim, né? Dá um resumo pro pessoal de casa que tá assistindo. Faz o pitch pra gente pro que não terceiro tem, episódio. que não tem noção, às vezes, de cultura pop, ou não vê um problema. Ah, mas por quê? Qual que é o problema disso, assim? Por que que existe esse Parasita Pós-Moderno? Olha, o Parasita Pós-Moderno, em linhas gerais, é simplesmente a exclusão do conteúdo e de toda a construção heróica de uma obra em detrimento de um avanço ideológico. Da agenda. Exatamente. Então, vamos ao He-Man como exemplo. O He-Man, historicamente, é um personagem forte, filho de pais, né? Pai e mãe, clássico. E quando você utiliza a estratégia do Parasita Pós-Moderno no He-Man, o que eu faço? Eu extraio todo o potencial da obra He-Man, usando a imagem de He-Man, para utilizar como uma escada para aplicar alguma outra coisa. Então, no caso do Parasita Pós-Moderno no He-Man, eu lanço um trailer com o He-Man, ainda coloco uma trilha sonora da década de 80, porque o público de He-Man Saudosista. Cresceu. ainda nostálgico. coloca Holding Out for a Hero, da Bonnie Tyler. Música maravilhosa. Se vocês não conhecem, eu posso até cantar pra vocês aqui. Ah, quero. Eu adoro. Não. Precisa. Não faz Eu adoro cantar. Eu canto demais nos nossos vídeos. Não precisa. A galera, tem gente que gosta e gente que não gosta. Enfim. E Você aí, cantava pros clientes da Brasil Acho que o André Paralela não no gosta. trabalhava Não, no cantava. comercial? Mas a música é aquela. I need a hero, I'm holding out for a hero, the end of the night. Beleza. He's gotta be strong. Tá bom já. Você Eu conhece? achei muito bom isso. Foi Fez muito o falsete, legal. né? Fez o falsete. Tá, né? tipo Melody. Então, mas Essa foi bom, música foi é bom do porque ele canta baixo. No Footloose. canal ele grita. Ah, Então, essa é a entendi. diferença. É a música do Footloose. É. Né? E toca essa música. Então imagina só, você como oitentista, olha o Parasita, quer ver? Você como oitentista, você, 30 anos depois você vai ter uma obra de He-Man, utilizando toda a estratégia de animação que hoje a gente tem que falar que realmente evoluiu absurdamente. Então você pensa assim, putz, He-Man de volta, tal. Aí você lança um trailer onde o He-Man luta contra o esqueleto, né? Que é o herói clássico com o vilão clássico, vilão sem princípio, vilão ruim. E coloca essa música. Putz, ali eu quase chorei quando eu vi aquele trailer. É igual E aí- o semelhante quando juntaram os três Homem-Aranha lá. Isso. Cara, Exato. tá todo mundo cagando pra roteiro, pra filme. Cara, isso bota os três Homem-Aranha pra brigar. É e isso. foda-se. É isso E aí onde vem o Parasita? A série, no primeiro episódio, o esqueleto mata o He-Man. E aí a jornada inteira é da Tila, que é uma parceira do He-Man. Né? E nessa jornada é ela atrás de juntar as espadas para salvar o He-Man. Então o He-Man passa a não ser mais o principal de sua própria história. E aí eu alço o potencial girl power da Tila. Então, assim, o que eu fiz? Eu extraí todo o potencial da obra para alavancar uma outra personagem que eu entendo que agora é o momento dela e não mais de He-Man. E isso acontece a mesma coisa no outro lado, do esqueleto com a maligna. Acontece a mesma coisa. O esqueleto, a maligna, ela pega todo o poder e sobe e o esqueleto desce. E a mesma coisa acontece do outro lado. O He-Man desce e a Tila sobe. É engraçado que eu não faço a mínima ideia de quem é a Maligna, porque eu não sou tão fã, assim, de He-Man. É uma- Mas o é uma esqueleto todo mundo sabe. Sim. O He-Man todo mundo sabe. A Tila eu só fui descobrir depois que deu a treta aí por causa Sim. desse negócio, entendeu? E assim, Eu a não gente sabia. vê várias obras que trabalham com essa estratégia de você utilizar o nome-chave, o nome do sucesso, para você poder alçar um outro personagem. Então a gente tem o Star Wars, que alça a Rey. A gente tem agora, que vai lançar ainda, o Thor, que vai alçar a Tora.
Thor é um apelido carinhoso que a Thor. gente... Que é a Thor. A Thor. Ela vai ser a Thor. Então Meu eu vou Deus. usar o Thor como figura central, usando todo o potencial da imagem dele, mas ele não vai ser o principal. O principal vai ser a Tora. Então eu jogo a Tora. A Então, Hulka também. She-Hulk, vai ter a She-Hulk série da também. She-Hulk. Então, assim, você utiliza, né, a imagem, o que fazem, por exemplo, com o Superman. Hoje existe uma perseguição com o Superman. Não, é um negócio. Absurdo. Então, o que você faz? Você usa a imagem do símbolo do Superman para alçar obras que têm conteúdo ideológico. Agora, o André, se a pessoa tá fazendo um filme ali, né? Ela poderia estar com aquele tanto de dinheiro ali à disposição, ela poderia fazer outro filme, criar uma nova super-heroína e colocar a malvada como a super-heroína, tá. Por que você acha que em vez de criar novas histórias, colocando as mulheres, colocando todas as megazords das minorias ali ao mesmo tempo como super-herói, por que em vez de criar filmes, você acha que eles pegam esses filmes que já existem e fazem esse samba do crioulo doido? Porque não tem apelo. Não tem apelo. Porque estaria criando uma obra em que genuinamente ela é ideológica. Não é porque você teve a inspiração pra fazer, não é porque você se sentiu, sabe, você desenhou, falou, pô, ou você viu uma história, você teve uma conectividade quase que divina de inspiração, falou assim, não, eu preciso fazer isso porque isso vai inspirar outras pessoas. Não, o objetivo é militância. Então, como o objetivo é militância de quebrar estereótipos, a militância ela tem como objetivo você quebrar tradições, você romper tradições. Então é muito mais fácil eu pegar um super-homem e falar assim, agora o super-homem é bissexual. Então eu já tô entrando, porque eu tô destruindo uma tradição, que é o Superman, que todo mundo conhece, o Clark Kent, e já tô colocando ele numa escala que se adequa totalmente no meu pensamento ideológico. Aí as novas gerações ficam sem referência. Exatamente, Isso. exatamente. Tá, mas qual que é o problema do super-homem? Eu tô fazendo Claro, realmente sim, pra claro, atacar, sim. tá? Qual o problema do super-homem ser gay, sei lá? Porque assim, é interessante isso aí, a gente falou muito no nosso canal. Quando a gente fez o vídeo do Jonathan Kent, que é filho do Superman, aí a gente fala, o Superman, e na manchete tá, o Superman novo é bissexual. A gente falando, esse Superman novo é bissexual, e a galera, mas não é o Superman, é o filho do Superman. Mas ele tá com o S no peito, ele tá com a roupa. É a mesma roupa. Porque o objetivo é você tirar aquele que, na visão deles, aquele Superman, ele carrega valores que tem que ser... Eles têm que destruir esses valores que esse Superman carrega. Desconstruído, Eles né? têm que desconstruir completamente, não vale mais. E se você for ver as entrevistas dos roteiristas, dos produtores, é isso. Esse Superman que vocês conheciam, ele não se adequa no mundo de hoje. Então ele faz como se aquilo que é velho, arcaico e tem que ser completamente descartado. Retrógrado, né? Ele representa algo que não está no mundo de hoje. Quem representa é esse aqui. Só que esse vem carregado, aquilo que eu brinquei no começo da sua biografia, a manchete é filho do novo Superman é bissexual. Quando você coloca a sexualidade como ponto de partida pra você divulgar qualquer obra, seja ela série, seja... Aí você fala assim, Superman é bissexual. Tá, e daí? E daí? Qual é a história? Ainda me colocam o Superman numa manifestação ambiental com um cartaz? Pelo amor de Deus. Então o negócio tá muito na cara. Escancarado. Tá completamente Como que tá a escancarado. aceitação desse universo geek? Aí eu vou passar pro meu querido irmão com o nosso ditado da Linhagem Geek, que é o flop vem a galope. Flop a galope. A HQ do Superman bissexual, ela foi um fracasso total, fracassado. E, lógico, existem outras estratégias para você utilizar o Superman como uma massa de manobra. Inclusive agora que a gente vai ter o Superman negro. Então, peraí que enganchou no meu pé. Teve a 007 Mulher Isso, Negra também. isso. Eu não cheguei a ver o filme, até me falaram que o filme não... Não, mas me falaram que não força assim muito. Opa! Não sei. Não.
Eu não cheguei... sei, Não, eu sei. só pelo elemento eu já falo, Eu tá, sei. beleza. Esse Sabe filme... o que- Deixa eu só explicar Mas deixa uma ele terminar coisa ali. aqui, ó. É só- Arthur, eu vejo o seguinte, e pegando também a pergunta da Lara, eu entendo que hoje as produções de HQ, de filme, de série, elas passam por uma crise criativa absurda. Existe uma crise criativa, mas como existe também uma agenda progressista avançando, o que que eu faço? Ó, na época de vocês teve este tipo de He-Man, de Superman. Agora vai ser este tipo de Superman aqui. Só que o foco deste Superman aqui não somos nós. São as próximas gerações. Talvez não seja a geração do meu filho, porque a geração do meu filho ainda cresce com o Superman que eu vi. Mas Exato. talvez possa ser a geração do meu neto. Porque o meu filho ele já vai pegar um Superman, esse Superman bissexual com mais HQs, talvez. Então eu vejo dessa forma. A HQ do Superman bissexual, ela foi um fracasso. Ela não passou nem, não tá nem entre as 50 HQs mais vendidas dos Estados Unidos no momento. As pessoas não compram. E quem consome este tipo de conteúdo não faz parte do movimento. Então é aquela coisa. As pessoas que... Ai, nossa, o Superman agora vai ser bi. Mas não lê a HQ. Não compra. Não compra. Só milita, não... Só milita. Mas não como é que ajuda. essa galera chegou nas produções? Então. Lembra daquela velha história de tomar os espaços? Lembro. É isso. Frankfurtiana. Existe uma agência que faz lobby para as indústrias chamada GLAAD. Né? Tem até o Glad Awards, tá? Tem prêmios. é uma agência LGBT que ela faz lobby, ela pressiona as indústrias a terem inclusão e diversidade LGBTQ em filmes, em séries. A Disney mesmo agora Exatamente. saiu uma notícia, o Exatamente. que foi? 50% o quê? A Disney ela tem um setor, ela tem um setor de diversidade e eles numa reunião eles confirmaram que a partir de agora todas as obras da Disney elas vão ter pelo menos tem que ter 50% de personagens LGBT nas obras. Que loucura, mas não tem 50% da população LGBT. A representatividade Mas tá... essa turma tem fome, Lara. Eles têm fome, eles querem ir pra cima. Porque o Gabriel tava falando exatamente isso. E essa agência, por exemplo, você chega assim, ó, André, tem um filme de suspense aqui pra você, tá bom? Tá bom, eu sou da GLAAD. Fala, Lara, tem algum negro no seu filme? Aí você fala, não. Tem que colocar, hein? Senão, ó. Senão, ó, a verba diminui. Senão, a gente vai conversar aqui. E você imagina o grau de minorias que eu vou perguntando pra você e você tem que encaixar no filme. E aí isso vai gerar, e já está gerando, porque roteiristas já estão começando a ficar bravos, atores já estão começando a ficar bravos, roteirista, porque você tem que ser maleável, porque, lógico, tem muitos profissionais que não vão lá bater de frente que precisa do dinheiro pra pagar o boleto. Então o cara acaba, não, tudo bem, eu vou fazer aqui. Porque se você não faz isso, aí sai aquela manchete, Lara não quer negro no seu filme. Então, é um negócio muito... Posso falar palavrão aqui? É muito filha da puta. É igual a gente lá. Quando a gente critica essas coisas, que são claras e óbvias, é uma posição muito desgraçada. O cara chega, é muito fácil o cara chegar, você não quer negro nos filmes. Você não quer mulher nos filmes. Então, coloca você numa posição... Como é que nem você não tava nem perguntou. pensando nisso. Então, como você falou, por que você é contra o Superman negro? Aí te coloca numa posição, uma única questão, que se a pessoa não tiver parar pra escutar você já é racista absoluto. Aí você tem que falar, não, eu não sou contra isso, eu sou contra a agenda, tal. Aí a pessoa fala assim, mas é muita conspiração, né? Então, assim, a gente é muito taxado das coisas. Rapidinho, Arthur, no próprio documentário sobre o feminismo, na terceira onda... A terceira onda é a cultura pop total. Aonde o feminismo, ele abre e começa a abraçar outros movimentos, que não seja só o feminismo, então ele abraça as outras classes de minoria. Então nós enxergamos hoje 3 classes que são que estão na primeira camada ali, que são negros, mulheres e o LGBT.
Então são essas 3. É só vocês olharem, a grande maioria das obras que nós temos hoje de releituras tem sempre um desses agentes. Ou o personagem principal se torna negro, ou a personagem principal ela muda o gênero, ou o personagem principal se torna uma mulher. Então é só você olhar, tem várias. O que aconteceu com Matrix 4? Nossa, Matrix 4 foi uma lixo. Ainda bem que eu nem destruição. assisti. Nossa, nem assisti. cara, e Já eu fui pedi. tão felizinha. Eu não tava nem, eu não tinha nem ouvido nada disso. Sim. Eu fui porque eu adoro Matrix. Aí eu Sim. revi 1, 2, 3, caraca, esse negócio é muito fera. Quando terminou o 4, eu falei, por que raio que foi isso, sabe? Foi lamentável. Não, e aí falando que os códigos não podem ser não binários, cheio de mensagem subliminar, Cheia. não pode ser só 0 e 1. Sim. Não, que marmota, meu e, pai além, eterno. e além disso, você desconstrói o herói clássico, que o Neo é o herói clássico. O Neo, ele passa pela jornada do herói. Inclusive, a gente usa o perfeita. exemplo dele na sétima arte. Exatamente. Joseph Campbell, ele passa por todas as etapas ali. Eu sou um amante da trilogia, claro. O primeiro ele Primeiro é uma é discutível. obra-prima. O 2 e o 3 é mais pancadaria, porque eu gosto da pancadaria Eu também gosto. adoro. Mas o 2 e o 3 já tinha passado de irmãos Wachowski para irmãs Não, não. Wachowski. Não? Não, Ainda é no não? Foi 4, recente, é. né? Não. Ah, então não Foi sabia. Por Não. isso que a militância tá no 4. Até o 3 não tem, nem no 3 tem. Isso. Por isso que o 4 não funcionou. E E assim, flopou o 4? lógico. Flop absurdo. Lógico. E aí, o que acontece? Você, além de você ter essas linguagens não binárias, tem o transhumanismo ali, que é bem colocado. Você pega a figura do Neo. Cara, o Neo no 2, ele usa uma batina. Ele não usa nem sobretudo, é uma batina. O cara voa, o cara é o impossível. O cara é praticamente ali o Messias. É o escolhido, né? É, Ele é o ele escolhido. é- The ele é One. Neo, né? Inclusive na série The Chosen, não sei se vocês estão assistindo. A série da vida de Jesus Cristo? Gente, aquela série é maravilhosa. Incrível. Cara, Incrível. tá muito mais legal esse podcast do que incrível, eu achei que ia ser. é Vocês são incrível. maravilhosos. Ó, a série The Caraca. Chosen, deixa eu só fazer uma menção que eu assisti ontem esse episódio. Quando o Filipe fala pra Natanael sobre o Messias, ele se refere a The One. The One, he is the one. É o escolhido. É o escolhido, é o Messias. The One. Mas tem certeza que ele é The One? É The One. E aí ele depois apresenta aquela cena maravilhosa. E o Neo é o The One. É um anagrama, inclusive. O Neo com One. Né? Ele é o The One. Então, assim, é perfeita essa jornada. E você transforma o Neo num imbecil. Você fica com Pamonha, raiva do Neo. fica Você mesmo. fica com ódio do Neo. E no aí, filme. no final, você... Cara, juro por tudo quanto é mais sagrado na minha vida. Eu tava assistindo com o André assim, já tava decepcionadíssimo da hora que o cara tira um sarro assim. Quer dizer, então, que você pode voar? E o voo é um dos poderes mais divinos. E ele falha no voo. Ele falha no voo. Aquilo é ridículo. É ridículo. Gente, E é meio que que bom um- que vocês estão falando isso. E Eu achei que eu tava doida. É um alívio, Vem, Lara, vem com a linhagem, é um alívio Lara. cômico. É horroroso. Aquele alívio cômico não funciona É muito ridículo. em Matrix. E é o que o Gabriel tá falando. Você citou o 007. O 007... Sabe como é que a premissa... Agora eu vou de Guilherme Freire. A simbologia... 007 é só um número. O 007, ele desiste de ser o 007. Ele desiste. Não. 007 é só um número. Essa é a simbologia que o filme passa o tempo inteiro. Ou seja, o 007 ele pode ser qualquer coisa. Só que o 007 no cinema, ô amiguinho ou militante, o 00 vende, faz o 0003. Isso. Vê se vende. Não vende. Porque o 007 o que tem no O pacote? parasita morde. O que tem no pacote do 007? É o cara, Um cara bem foda, vestido, foda, bem É o alinhado. heterotop. heterotop Heterotop. e tóxico também. Pega todo mundo, martini, bebida, carro, relógio, Dinheiro. dinheiro. É um pacote publicitário. Coragem. É um pacote publicitário maravilhoso. E aí o que o filme faz? Não precisa dele. Não, Quer bota dizer, uma mulher. o filme fala que não precisa dele. Agora, nesse caso, Ah, eu tenho uma porra. opinião, não sei se é a mesma de vocês, tá? Mas eu vejo de uma forma diferente. Por exemplo, colocaram uma mulher negra, beleza, desconstruiu todo mundo. Mas eles estavam cogitando botar o Idris Elba no papel. E eu achei do cacete. Não tem Ia nenhum ficar problema. do caralho pra Eu mim. também acho. Não tem problema Não tem nenhum nenhum se ele é problema. negro, branco ali, porque ele
ele mesmo, o Idris Elba, um puta ator, Exatamente. ele faz o estereótipo do 007. Sim. É porque quando você tem muito isso, já tá enraizado completamente Aí a nisso. gente acaba achando que tudo pode ser. Exatamente. Ah. Uma vez um cara chegou e falou, pô, vocês são doentes, achando que tudo é lacração. Então, mas a nossa doença tem uma origem. Se a gente tá doente é porque tem muita coisa propagando essa doença. Então, assim, o problema não é só isso. Antes se fosse só mudar a caracterização, mas sempre vem uma mensagem política, mas muito na cara. Sim, sim. Muito na cara. Porque quando ela fala a 007, porque ele tá de férias, né? Ele se afastou, e a 007 é uma mulher negra. E aí eles têm umas piadinhas um com o outro, e aí sempre é colocado. O 007 é só um número. É só um número, não significa nada. Mas se você for ver no que tá acontecendo na cultura pop, nada significa nada. O gênero, não tem problema. Você vai mudar uma coisa aqui, é praticamente um resumo do que acontece na cultura pop. É uma licença e é só o sexo. Pra quê? É só a cor do personagem. Pra que você fica bravo? Só virou mulher, mas é só isso. Por que você tá bravo? Você tem alguma coisa contra? Exato, então é a desculpa que eles usam pra fazer tudo o que tá acontecendo hoje. O 007, e ele morre ridículo, tá? E se não viu, spoiler, toma. É ridículo. Ele morre. É muito tosco esse 007. Não, e assim, só pra complementar... Bravo. Ficou bravo. No documentário do feminismo, tem uma parte final que tem um auditório, né, e tem um depoimento de uma feminista ali que ela fala assim, ó, a mulher Esse hoje... documentário que você tá falando, só pra lembrar o pessoal, Isso. é a face oculta do feminismo. Pessoal, que a gente acabou de Link estrear. aqui na descrição, tá? Isso, link na já. O cara Disponível só para pitzeiro, membros, só pra tá membros. bom? Ele ficou 2 meses na BP no comercial, já pegou tá o pitch, vendendo mais já. que eu. viu? Inclusive a Linhagem também gravou uma análise sobre isso. Isso é verdade. Mas uma das feministas no final, ela fala assim, ó, a mulher, ela é um símbolo. A mulher não é mais a mulher. A mulher, ela é um símbolo de totalitarismo, é um símbolo que a gente usa para poder avançar com a agenda. Então eu vejo assim, às vezes você fala, nossa, olha só que legal, colocaram uma mulher ali. Não, a mulher tá ali porque ela Sendo é usada. Exatamente, eu enxergo dessa forma. O Idris Elba, adoro o Idris Elba, tá? Mas o Idris Elba negro ali, para mim, é um símbolo. Ainda que seja sutil, já começa Exatamente. a desvirtuar nesse Exatamente, sentido. exatamente. Vou gostar, porque eu gosto do ator, vou. Mas pra mim, quando você descaracteriza da mesma forma como eu não gosto, Sim, uma descaracterização inversa. Por exemplo, Pantera Negra, perfeito, branco. Perfeito, eu ia falar isso agora, Lara. Excelente. Arrasou. Pantera Negro branco. Cara, imagina se eles fazem um Pantera Negro branco, Não, ia dar como merda. seria o impacto? Nossa, mas é um porque absurdo. do que o Gabriel falou, das coisas que mudam, né? Que ou é a orientação sexual, ou é a cor, ou é o gênero mulher e homem. Aham. Não tem o contrário. Não tem uma personagem mulher que vira homem. Aham, branco de neve. E não tem um negro que vira branco. Não tem. Aham. Não tem. Não tem. Não, eu discordo. Discordo de Pode você. discordar. Vamos lá. Ó, o Shun clássico Argumenta, porra. foi o Shun clássico, né? Vamos lá. É. Shun clássico gay. Não é gay, Não. show. Não é gay, Aí, pô, aí a gente vai entrar numa seara aqui que vai dar treta. Mas você tá E aí mexendo ele com o foi meu doutorado. E de aí ele cavaleiro. foi substituído por uma mulher no sim. 3D. Então, ou seja, o cara que é sensível, ele automaticamente ele é gay mulher. No pensamento desse cara da Netflix. Porque o Shun é daquele jeito, ele é puro, porque ele é a reencarnação de Hades, que é o Deus. Então o Deus, ele escolhe o ser humano mais puro pra se apossar do corpo dele. Por isso que o Shun é Mateus dessa no The gente. Chosen é puro. Você olhar pro Mateus no The Chosen, Matheus é muito puro. cara, você vê a pureza ali. Nossa, é incrível. E eu achei, pra mim, o que fizeram com o Shun, se na época eu tivesse o canal, nossa E senhora. flopou também o da Netflix. Flopou. Um lixo. Que não continuou. Peraí, me fala uma coisa aqui. Se flopa, como é que é o ditado mesmo? Flop a galope. Se o flop vem a galope, de fato vem, porque a gente tá vendo isso, por que vocês acreditam que lá no Neto vai ter colado? Que foi o que você falou. Porque eu acho que existe um financiamento. Que não tá disposto a parar. né? Exatamente. Criaram a frase, né? Go woke, go broke, que é quem lacra não lucra. Mas assim, eu discordo até um certo ponto dessa frase, porque, por exemplo, a Disney tem o dinheiro infinito. Então ela não tá olhando muito pra bilhete. Quando ela coloca uma personagem lésbica que vai ter beijo homossexual num desenho
classificação livre, que é o Buzz Lightyear, Eu ia falar dele agora. você tá desprezando a sua audiência majoritária em prol de uma agenda. Você tá desprezando. Pra pautar esse público. Pra pautar. Então, assim, eu não tô pensando na bilheteria. O importante é o avanço da agenda. Então, enquanto existir o financiamento das grandes marcas, que não é só a Disney, mas existem várias marcas, por exemplo, várias marcas filiadas à GLAAD, marcas gigantescas, grandes, filiadas à GLAAD. Então, você tem um financiamento grande. E o Guilherme Freire, quando foi lá na Linhagem Geek, eu perguntei pra ele, porque foi uma coisa que eu precisava ouvir. Falei, por que essa obsessão em enfraquecer a figura masculina? Porque o objetivo é esse. claro. Você vê, por exemplo, Lara, não me conte sua idade, não perguntarei que ano você nasceu, mas você vê na década de 80 os personagens, aqueles personagens mesmo boladaço. Era o auge da testosterona. A testosterona comendo Stallone, som. Schwarzenegger, Van Damme. Ali era o símbolo da virilidade máscula. E era o símbolo da virilidade do homem do Ocidente. do Ocidente. O Rambo. É, exatamente, mesmo, só cara grandão. Agora você começa a ver o quê? Você começa a ver um enfraquecimento desse herói, e aí você impulsiona a mulher. Então, você quer colocar a mulher no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Só que não vai dar certo, porque a mulher não nasceu pra fazer o que o homem nasceu. E vice-versa. E vice-versa. Por isso que não tá dando certo, por isso que não vai dar certo. Porém, existe um financiamento. Então, na minha opinião, eles não estão olhando pra bilheteria. Não. Então, Pra fazer isso que estão fazendo com o Buzz Lightyear, não estão olhando pra bilheteria. eu concordo com o Gabriel, mas eu tenho uma opinião que é assim. Tem muito empresário, produtor executivo que financia que não é militante. Então, já começou uma briga que vai ficar cada vez mais exposta. Tem ator saindo fora, tem roteirista saindo fora, e estão saindo fora tirando. Teve uma mulher que saiu da Disney falando, e deu uma entrevista e falou assim, e aquilo ali... Do Star Wars, que foi cancelada? Não lembro Não, foi qual. uma funcionária. Foi uma funcionária tá. que saiu da Disney e falou assim, É perseguida, porque ela é conservadora e, entendeu? Então, assim, isso... Eu achei que era do Mandalorian, que também teve um negócio lá. E a Disney entrou em briga política Sim. por causa de lei, por Exatamente. causa de uma lei na Flórida que impede que crianças de 5 anos em diante tenham aulas de educação de gênero na escola. Essa é a lei do governador da Flórida. E a Disney se posicionou contra essa lei. Então a Disney ela saiu do campo do entretenimento. Ela saiu totalmente do campo do entretenimento Tá e na entrou política. completamente. política. E assim, e o que o Gabriel falou, quando a gente senta na mesa pra decidir um filme, tem ali a militância, mas também tem empresário, que não tá nem aí pra isso. Quer ver o número? E isso aí vai começar a acontecer. Fala assim, mas peraí. Por exemplo, estamos aqui numa bancada aqui, aí é apresentado pra gente ali num PowerPoint o cara. Então, galera, esse é o novo filme da DC, o Super-Homem gay. Quem é que vai entrar nesse projeto? Eu não entro. Aí vai ter um empresário que fala, eu não vou entrar nisso aí. Eu não vou. Por quê? Porque não vai dar retorno. Fala assim, não. Tanto que com o acordo que que comprou lá o Zaslav, Discovery. a Discovery comprou a DC. E tá Comprou a Warner. Comprou a Warner, que tem os direitos da DC. Então tá esse debate. O diretor falou, opa, peraí, a gente tem que começar a revisitar as origens reais dos personagens aqui. Então como é que pensa essa equipe? Ele já cancelou um monte de séries, já cancelou um monte de Batgirl, de Supergirl, que tá tudo rolando. O cara chegou e passou o facão assim, ó, acabou a malandragem. Acabou. E o que acontece é que essas coisas estão começando a ficar mais evidentes a ponto também do Elon Musk, o mestre do dinheiro. Ele chegou e fez um tweet falando o seguinte, ó, não dá pra assistir Netflix por causa da lacração. Agora, quando um cara desse tamanho evidencia, existem dois tipos de pessoa. A que sabe o que tá acontecendo e fala, pô, beleza, o cara tá ligado. E a outra com a pulga atrás da orelha. Parece que eu também tô achando isso. Então, aí quando ela tá pensando assim, ela sabe que não vê YouTube, não vê nada. Ela, pô, mas tem estranho negócio. Aí quando o Elon Musk joga aquele holofote do Batman, assim, ó, pô, aí ela, então tem. Sim. Então, assim, isso tá Ele começando... quebra a espiral do silêncio. Exatamente. Então, isso tá começando a ficar muito... Essa briga da Disney com a Flórida. Quer dizer, o negócio, ele tá completamente escancarado. Agora, eu não sei como é que... Até quando vai a bala da turma e até quando os caras com dinheiro que querem gerar dinheiro com isso vai falar, opa, vamos ter que criar uma associação nossa aqui pra ser um negócio anti-lacrador.
No nosso canal, a gente recebe mensagem. Fala assim, André, Gabriel, pô, eu tava querendo ver um filme com a minha família que não tem a lacração. O que vocês sugerem? Eu indico a BP Select. BP Select. Apenas R$19 por mês. Então, filmes selecionados a dedo pela assiste o Homem que Mudou o Jogo. Da Brasil Paralelo. E comentados. E, inclusive, comentários tem análise de filmes com o Guilherme Freire, grande Guilherme Freire. Nossa. Né? Então, tem podcast também exclusivos para todos os filmes e conteúdo infantil. Podemos chamar os Conteúdo meninos pra infantil. fazer Vende aí, comentário Gabriel. aqui. Vende o BP Select, que ele vendia BP Select pra caramba. Vende aí. BP Select. Assina BP Select porque você pode dar o play sem medo. Pô, aí, muito melhor do que eu. Você tem que virar comentarista do novo, BP pelo amor de Select. Deus. Quando cobre a oferta da linhagem geek. Sabe o que é interessante? Compra a linhagem geek. Sabe Pode comprar. Pode ser o nosso Elon Musk. Se vocês quiserem. Pode fazer a fusão, linhagem paralelo. Quando a gente começou a expor a nossa opinião em relação a esse movimento, muitos gays, lésbicas, não binários, vêm no direct do Instagram ou então comentam no canal. E eu adoro quando eles comentam. Eu adoro quando uma mulher comenta, quando um gay comenta. Concordando ou discordando? Concordando. Sim. Fala assim, ó... Cara, eu enxergo esse movimento, eu não concordo. O cara já começa falando, eu sou gay, né? Ó, e não concordo, eu vejo. Tu vê que não é afetado, né? Exatamente. O cara que tá ali... Exatamente, porque faz parte do movimento. A gente sempre fala, a gente não é contra gay. Eu tenho vários amigos gay, tenho lésbica, tem um monte. Mas quando você vê que existe um movimento de doutrinação e o grande objetivo, claro, na minha opinião, é a destruição dos valores e princípios judaico-cristãos. Sem dúvida. Pra mim, mas isso é muito claro. Que trouxeram só a nossa civilização até aqui. Cara, é muito claro. Assim, não, galera, não. É assim, é o homem querendo brincar de ser Deus e simplesmente falando assim, não, isso aí já passou. Bom, e esse assunto aqui de lacração dos quadrinhos, das séries, né? A gente tá vendo aí que o buraco é muito mais embaixo, a gente ainda tem mais coisa pra falar aqui, com certeza, mas eu quero aproveitar rapidinho pra lembrar vocês que o Entre Lobos está chegando, o nosso documentário sobre segurança pública no Brasil, um problema aí que assola, né, a grande parte dos brasileiros. Quem não tem medo de sair na rua hoje em dia, não é verdade? Né? É bem complicado e a gente quer falar sobre isso. A gente está trazendo vários profissionais, entrevistamos muitas pessoas, né? A gente está quase um ano produzindo esse documentário e eu quero contar aí com a participação sua, que está aí de casa assistindo. Clica no link que está na descrição do vídeo ou acessa o entrelobos.com.br. Agora, vocês mencionaram, o André mencionou o tweet do Elon Musk, né, a respeito da Netflix, a gente viu também, repercutiu isso também. E a gente fala muito também, né, se vê muito críticas a respeito das adaptações da Netflix e tal, ou outros tipos de adaptação em geral, sei lá, você teve uma adaptação, vou chutar um aqui do Death Note, que foi uma bosta. Horroroso. Uma bosta. Meu Jesus. Entendeu? E assim, mas aí você vai percebendo essas adaptações, só que eu quero entender até que ponto, porque deve ter uma linha tênue aí, porque tem sempre aquele cara chato, né, que é o cara chato, às vezes, do quadrinho, ou o cara chato do livro, da literatura, fala, mas no livro era melhor. Mas no livro, essa parte aqui do Harry Potter é explicado assim, assim, assado. É porque no quadrinho não era bem assim. Vocês são assim? Vocês são o chato do quadrinho? Até que ponto... Eu não. Qual é essa diferença aí? Depende. Eu acho que assim, o que eu falo bastante lá no canal é você não pode mexer na essência da obra. A essência da obra, você não pode nos mexer. acidentes ali, tudo bem. Você pode mexer numa coisa ou outra, mas a essência da obra você tem que respeitar. Por exemplo, no Senhor dos Anéis que vai ter agora da Amazon. No Senhor dos Anéis que vai ter agora. Fizeram, não sei se era produtora ou roteirista. Falaram que ia ter sexo pra cacete. Aí ela fala assim... No Senhor dos Anéis? Aí ela fala assim, ó... Nós criamos vamos criar um romance que Tolkien não conseguiu. Pô, você tá de sacanagem. Ele jamais faria tanta merda. Mas é verdade. É um negócio. É verdade. Soberba. É verdade. Então, assim... a pessoa não tá respeitando a obra. Ela não tem esse respeito da obra. Porque a mentalidade... Querem pegar os personagens, querem pegar a obra inteira a mentalidade, e reconstruir. Exatamente. Quer desconstruir a obra e fazer como ela olha e como ela acredita que a obra deva ser pra militar.
Sim. Então, assim, claro que algumas adaptações não tem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum problema. O próprio Senhor dos Anéis tiveram várias adaptações. Eu não consigo ver, é que o anime, ele segue muito, porque é outra coisa que a gente escuta mesmo. O pessoal fala, eu parei de ler HQ, Marvel, DC e tô vendo anime, porque o anime, ele tem essa fidelidade. Quer ver Ele uma segue adaptação? o Uma mangá adaptação. ali, né? Ele segue, Uma não da- tem essa lacração. Quer ver uma... Eu acho que não sei, mas igual aqui não. Ó, quer ver uma... Vamos falar de adaptações que não sejam adaptações ideológicas, mas dentro dessa linha que você perguntou de ser muito fiel à obra. O Homem-Aranha. Assim. O primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, de 2002, Não, É do o Penta. com o Tobey Tobey Maguire? Maguire. Pô, É. clássico. Teia, Ele né? teve uma adaptação... O melhor Homem-Aranha, indiscutivelmente. Sim. Sim. Ó, tá. Mas eu gosto do Andrew Então Garfield. estamos também. seguindo aqui alinhado. Não, era É. o Andrew Garfield. Mas eu gosto do Andrew Garfield também, mas depois a gente conta sobre isso. Mas eu vou falar sobre a adaptação. O Homem-Aranha, ele nunca soltou teia da mão. Sim, não vem dele. Nunca. E aí Era o... da bunda? Não sei. Não, ele faz um lançador. Ele cria o Ele lançador. tem um lançador de teia. Isso, porque ele é cientista. Então É. ele cria a Isso. fórmula da teia e cria o lançador. Exatamente, ele cria o lançador, não sai daqui a Isso é teia. muito geek, cara. É. Então é uma adaptação. O detalhe. É uma adaptação, mas a gente tava com tanta sede pra ver aquele filme do Homem-Aranha que eu falei, tá bom. Que passa. Tá bom, beleza. Passou. Aí veio o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas aí errou demais na construção da essência do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha sempre foi um acaso. Isso. O Homem-Aranha sempre... Ele se torna Homem-Aranha É um por acidente. acaso. De repente. Aqui, Isso. de repente a gente tá trocando ideia aqui, pô, a aranha, piso, picou, sabe? Virou Homem-Aranha. E nesse do Andrew Garfield, ele meio que foi projetado, já foi preparado pra ele ser o Homem-Aranha pelo pai dele. Isso. Isso foi péssimo. Foi ruim. Isso destrói a essência. Destrói totalmente a essência do É Homem-Aranha. um exemplo muito bom porque não tem Muito nada. obrigado. É nada de lacração, Nada. mas você perde a essência. E pra piorar, o Andrew Garfield, pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha vestido de Homem-Aranha, porque ele zoa muito os caras e o Homem-Aranha é assim. Só que ele é um Peter Parker descolado, anda de skate. Ele não é assim, o Peter Parker. Ele é nerdaço, igual o Tobey Maguire. É verdade. O Tom Holland, ele deu uma resgatada também. O Tom Holland, ele é Mais nerdão. novinho. É, pá, nerdão assim. lá, pô, não posso faltar na escola. O Tony Stark fala, pô, vamos ali, né? Vamos salvar o mundo. Não, mas eu tenho prova amanhã. Esse é o Peter Parker. Então, assim, dá pra você ter... são várias adaptações. Aquela que acaba passando porque a essência, ela foi mantida. E tem aquela que, sendo lacração ou não, ela pode roubar a essência do personagem, a essência da história, e pode deixar uma obra mais obedos. Por exemplo, quer ver uma agora que E a galera DC tá chiou nesse do Andrew Garfield. Chiou, também. eu Chiou chiei pra também. Cacete, pra caramba. Uma coisa que a galera tá falando muito. A DC agora, a Warner quer fazer uma nova Liga da Justiça, onde não teremos Superman e Batman. Isso. Uai, que liga é essa que eu tô pensando? Então não vai ser a O liga. Aquaman, Chama de o outra Flash, coisa, né? então, Chama E de outra sabe coisa. quem representará Superman e Batman nessa nova Liga da Que Justiça? mulheres. Duas mulheres. Supergirl não. e Batgirl. Ah, meu Deus. Isso é uma Entendi. adaptação É verdade. ideológica. Isso é uma adaptação, avança a agenda, né? O homem, não. Sabe o que eu não entendo? Tipo assim, eu sou meio perdida nisso. Eu lembro, por exemplo, de Sailor Moon. Sim. Maravilhoso. Cara, eu amava Sailor Moon. Pega a Sailor Moon e transforma num baita filme das mulheres poderosas, maravilhosas, divas. Pô, a viagem de Chihiro, cara. Viagem de Chihiro. Sei lá, nem que sejam as meninas super poderosas. Sim. Transforma isso num filme. Tem muito desenho Sakura de Card mulher. Captors. Sakura Card Captors, era muito bom. Me amarrava. Sei lá, a Keiko no isso. Yu Yu Hakusho, ela Sim. tem uma projeção enorme. Claro. Por que não? Por que eu tô falando isso? Já que o negócio é pegar as coisas que já estão sedimentadas, e essas coisas estão sedimentadas, porque, porra, Sailor Moon fez muito sucesso. Foi Eu irado. tenho certeza de que mexe Sim. aquela Sailor Moon, ela fazendo a mãozinha assim, aquele Isso. cedro lunar, não sei o que, não sei o Isso, que. Aquilo, gatinho. ai, seria muito maravilhoso. Mas em vez de mexer com isso, vai mexer com a Batgirl. O que é o negócio? Porque você precisa fazer uma ruptura da tradição. É mais fácil Você do que precisa- construir algo novo. Exatamente. Sim. Você tem que quebrar. Não, eu tô falando isso tudo, mas... Você tem que fazer uma ruptura, porque É não isso. vira manchete. Você precisa fazer uma ruptura, por exemplo. A biografia de Gabriel Alba será uma mulher. Eu preciso fazer uma ruptura, eu preciso quebrar isso aqui
pra mostrar pra todo mundo que, ó, tá vendo? Aqui é a mulher, aqui. Esse é o girl power. Não é fazer uma obra evidenciando a mulher. E essa mulher, ela não pode ser feminina. É que a figura masculina, ela é opressora por essência. Olha a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, ela pega, ela cumprimenta um cara, ela dá uma torcida. cara cai no chão, ela olha por aí cima, ela já assim. olha assim. Ali as feministas são... Ali é pra... Aqui é pra lacrar. Pra lacrar. Então tem que ter essa ruptura. A 007 tem mesmo, um né? exemplo... Fortona, que eu- cabelo curtinho. Tem um exemplo que eu me lembrei também, que era um desenho que enaltecia também as mulheres, porque as 5 protagonistas eram mulheres, que é o Clube das Winx, já é mais recente. Isso eu não conheço. Nem eu. Passava no Cartoon, etc e tal. Eu assistia, pode me zoar, eu assisti o Clube das Winx. Entendeu? Que era umas fadinhas. E Mas eu só assistia que- direto desenho de Não, menina não tô também. nem aí, era bom pra caramba, eu Tinha gosto de isso. assistir. Pô, Desenho menina de super poderosa menina. do cacete. Do cacete, o O vilão era melhor. Pô, Os do macacos cacete, loucos. muito bom. Adoro. Tem. E tem um vilão que é gay, é um travesti. Sei, que é o aquele- ele. É o ele. É ele, Tinha um maravilhoso. vilão libertário. Oi, meninas. Tinha Que um- ele falava assim, né? Tinha um vilão lá, ANCAP demais, libertário, que é o Fuso e Confusão, que ele sai Isso. da minha propriedade, dava Isso. tiro nos outros, porra, E eu tinha- armamentista e eu- pra caramba. E eu vi aquele vilão da Menina Superpoderosa, eu tinha um pouquinho de medo, porque ele... Meninas, eu vou pegar você. Ele dava um drive na Sei, voz. sei. E é fantástico Era absurdo. esse... Mas o lance do Clube das Winx foi o seguinte, eles pegaram, pô, são 5 personagens, são 5 fadas brancas e tal, e aí na adaptação da Netflix tinha uma fada que era negra, tinha outra fada que era asiática, tinha outra fada que era gorda, e aí, tipo, porque precisava tudo. ter, entendeu? Ó, eu assim, tem pra mim um filme incrível de mulher, adoro, pra mim é um dos melhores filmes de jornada também, de luta, Kill Bill, da Uma Kill Thurman. Bill é muito Do massa. cacete. Só sangue. É mesmo. perfeito, porque assim, ela tá pra casar e mata o cara, mata o marido dela no casamento, tal, e ela passa por uma jornada, ela treina pra pegar um por um. Tu vê a jornada toda, Né? É né? uma belíssima jornada e ela vai atrás da espada, aquela espada maravilhosa, ela treina com o Pai Mei, e o Pai Mei pega pesadão com ela, meu. Puta mulher, meu. É. Sabe? Cara, sensacional. E ela não nasceu derivada. Ela a Beatrix Kido, ela nasceu dela mesmo. Sim. Então eu vejo muito isso. Por exemplo, a Ripley do Alien. Sensacional. Sarah Sigourney Connor. Weaver. Sarah Connor, com a 12. Não, e olha que vocês gravam, sei lá, 2 vídeos por dia. 2 vídeos por dia. É. Vocês E gravam eu 2 fico pensando- vídeos por dia? Na verdade, a gente, Gente, que tanto de assunto. a gente lança 2 vídeos por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo é conteúdo de Cavaleiros e Yu. E de segunda a sexta a gente prioriza news, prioriza crítica de filme, crítica de série. E então são 2 vídeos de segunda a sexta por dia e sábado e domingo. Não, e dá um trampo, vídeo. porque você tem que assistir também. Você sim. tem que, Sabe o é um- que eu mais piro? Tipo, isso faz até com que os próprios autores virem reféns. Por exemplo, Sim. Harry Potter. Ah. A autora A do J.K. livro, Rowling é cancelada toda hora. ela virou refém daquilo, Sim. a ponto de ela falar umas coisas tão loucas, tipo, ah, não, mas quando eu pensei a Hermione era negra. Parece É. que vai dando uma dissonância cognitiva na pessoa, ela foi assim, acusada de sabe? transfobia. Ela porque sempre é ela- acusada de transfobia, né? Então, e essas perseguições, elas se evidenciam mais quando a gente olha no aspecto de propaganda política, doutrinação, que é o seguinte, vou colocar 2 pontos aqui, 2 personagens, 2 atores, pra você ver o nível de perseguição, porém cada um de um lado. A gente tem o Ezra Miller, que é o que faz o Flash novo, né? Eu acho péssimo o Flash dele, também acho bem mas ruim. tudo bem. Ele foi preso 2 vezes. Preso? Preso. Primeiro ele avançou em cima de um cara que tava cantando no videokê no bar. E aí ele pagou fiança, saiu. Isso no mês de Cara, o março. cara não tem nem chassi pra isso. É. Ele avançou e Avançou caiu, no né? cara, avançou no cara. E aí ele foi solto, e aí uma semana depois, ele numa reunião de condomínio, tacou uma cadeira na cara de uma menina. Que loucura é essa? Tacou uma cadeira. Só que a gente... Um cara pacífico. a gente em nenhum momento viu notícias sobre, assim, fãs querem que Ezra Miller saia da DC. Não, Ezra Miller não dá mais. Não, a gente não viu nenhum tipo de matéria. Por quê? Porque o Ezra Miller, ele tá junto com a galera.
Ele é da turma. Ele é da turma. Ele é da Ele é turma. da turminha, ele é da turminha, ele é fechado com a turminha. Só que em contrapartida a gente tem o Chris Pratt. Esse exemplo é É fantástico. incrível. O Chris Pratt, Gente, me Libertáriozão, lembra quem que é o Chris Pratt? Chris Pratt é o do Jurassic World, o novo. Senhor das Galáxias. Ah, tá. Senhor das Estrelas. Tá. Senhor das É. Estrelas. O Chris Pratt, ele é cristão, ele frequenta a igreja, e ele é perseguido constantemente por causa da fé dele, e o tempo todo pedem pra tirar ele Da Marvel. da Marvel. Já tentaram cancelar ele porque ele vai ser a voz do Mario, que vai ter uma animação do Mario Bros. E ele foi escolhido pra ser o Mario. Não pode ser o Chris Pratt. Então o Chris Pratt é absurdamente perseguido, Porque ele é fascista. simplesmente porque ele é um cara que frequenta a igreja, tem a fé dele, defende a fé dele, e teve uma premiação num Grammy, se eu não me engano foi um Grammy Awards, que ele sobe, né, enquanto pessoas sobem e sinalizam virtude, falam tal, ele simplesmente fala assim, ó, Deus existe, Deus te ama e acredite em Deus. Só isso. Só que Nossa. acontece, tem uma estratégia dessa turma que é muito desgraçada, que é o seguinte, o que eles fazem, os jornalistas militantes, com isso do Chris Pratt, mas toda hora, uma vez ele saiu com uma camisa, ele tava voltando do mercado, era na época do Trump e Hillary, ele tava com uma camisa, eu não lembro direito o que era, mas eles indicaram que era um personagem que era ligado com algum movimento de direita ou extrema-direita, aí todo mundo começou a cancelar ele, e o pessoal da Marvel, até o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, chegou assim, ó, para de cancelar o cara é cristão, e daí? Então muita gente veio, e aí o que acontece? O Gabriel falou, ó, querem tirar o Chris Pratt pra ser o Mario. E aí, vocês viram, você chegou a ver o trailer do Thor novo? Não. Não. Tem uma cena, é um alívio cômico. Ah, sim. É um alívio Lindo, cômico. inclusive. Que o Thor e ele falou assim, pô, você vai arrumar alguém que você vai Não, se você precisa preocupar. olhar, você precisa olhar nos olhos das pessoas que você Isso, ama. Você precisa olhar. E aí ele olha pra nave. E aí, tipo, é aquele olhar, sabe, nostálgico, tá? E o Thor, como é alívio cômico, ele vai acompanhando o olhar dele. E fica um olhando pro outro e querendo, sabe, querendo desviar o outro e o outro vindo com um olhar. Fica assim, ó, os dois. É um alívio cômico. Aí o que aconteceu? Aí vem a minha parte favorita. Fãs querem Chris Pratt fora da Marvel. Aí você pergunta, que fãs é esse? Como é que é feita essa matéria? Aí você entra na matéria, o jornalista vai dando a opinião dele. Não, porque ele foi homofóbico ou ele foi gordofóbico, e o Thor tá gordo na cena. Mas não é ele ali, é o ator. Ele tá atuando ali, não é o Chris Pratt. E aí ele coloca 3 tweets. Já deu pro Chris Pratt, que são os militantes. Ou seja, ele faz uma notícia Sim. como se todos os fãs da Marvel quisessem tirar o cara, Por mas causa ele... de 3 tweets de Três- 3... mas ele cria matéria. Sim. E ele vai alimentando Sim. isso aí. E isso acontece toda hora. Vocês podem ver não sei o que quebra a internet. Pô, quem quebra a internet? Entendeu? Felipe Neto quebra a internet ao mostrar o carro. Então, assim, aí você vê fãs querem tirar. E o Chris Pratt é toda hora. Ele é perseguidaço. toda hora porque ele demonstra a fé dele. Aham. Justamente por causa disso. Eu tô me lembrando de algo nada a ver, mas é bem nesse estilo, assim, do tipo, ó, sei lá, eu já vi várias manchetes que são bem assim, ó. Salto alto e saias viram tendência entre homens. É isso aí. Eu falo, o que homens? É isso Que aí, tendência é isso essa? Tipo, sei lá, meia dúzia de gato pingado aí ele- começou a usar e virou tendência entre Aí homens. ele vai Isso. pegar 3 tweets, tipo, de 3 caras que são do movimento, ou foi tudo combinadinho ali pra fazer a matéria, já tá na hora de usar saia. Aí pega alguém verificado, esse esquema de saia demorou muito. Então ele dá a opinião dele, reforça com 3 tweets, como se fosse a internet inteira. E tem muito matéria, Sim. como você mesmo citou, essa matéria tem de muita gente, principalmente pra cancelar o cara. Ó, Mas o jornalismo hoje é isso, Exato. é ditar o que vai ser, não é retratar o que é, né? Sim. Talvez o maior exemplo de cancelamento da história da humanidade, os atores, sejam o que fez a Paixão de Cristo. né? Exatamente, o Jim Jim Caviezel. Caviezel. É, aquele cara, coitado. Assim, coitado não, né? Eu admiro profundamente que ele se mantenha Sim. firme e forte, mas Sim. eu E o imagino Mel a Gibson cruz que falou ele levou. mesmo que... O próprio Ele Mel falou... Gibson. Não, e tá pra sair o 2 já, Já, mó pô, tempão, Mel mas- Gibson, acelera isso aí, bicho. E assim, por exemplo, fala assim, Vai ter um filme do Mel Gibson agora vai, recente. é o do Padre. O Padre Isso, porra, que Padre trailer do Stu. cacete Com Mark aquele, hein? Wahlberg. Não vi não, como é que é o nome? O Padre? É, Padre Stu. Stu. A verdadeira história do Padre Stu, eu acho. Por exemplo, eu chego aqui, vamos lá. Eu chego pra vocês em off, eu não aguento mais o Gabriel.
Não aguento mais o Gabriel, tá me dando trabalho, é chato. Então vamos fazer o seguinte. Junta aí, coloca no grupo, nosso grupinho aí que tem 40 pessoas, fala pra galera, fala assim, ó, já tá na hora do Gabriel sair do Linhagem Geek. Aí vocês colocam 5 tweets. Aí eu vou lá, fãs querem Gabriel fora da Linhagem Geek. Aí eu vou lá, faço a matéria como o que eu gostaria que acontecesse, combino tudo e falo como se fosse todo mundo. Então é uma puta sacanagem isso aí. Isso acontece direto. Que loucura isso. Meninos, vocês são muito interessantes. E eu queria partir para uma coisa mais pessoal. Até a gente pode resgatar depois até essa que a gente parte. já tá encaminhando pro nosso final. Encaminhando assim, pro nosso final, mas eu vamos queria lá. saber, eu vi uma pequena entrevista sua, um videozinho bem rápido ali, André, em que você fala sobre a origem de vocês. Vocês tiveram uma origem humilde. Como que foi que vocês se tornaram... Primeiro, como foi essa origem? De onde vieram essas referências de vocês? E como vocês se tornaram esses comunicadores que vocês são hoje, sabe? É extraordinária a maneira como vocês dois se comunicam, sabe? Eu queria entender de onde surgiram Gabriel e André Alba. A nossa mãe, ela é professora de português, né? Ela é Ai, professora de que português musa! E bancária também, Como né? que ela se chama? Dona Regina. Dona Regina? Dona Regina, Dona é. Regina, um beijo pra você, maravilhosa. E o nosso pai, ele sempre foi da comunicação. Nosso pai é artista. É artista, músico, então ele sempre foi Não, dessa parte. então isso que eu vi não procede, então. Eu acho que eu vi você comentando a respeito de uma coisa que você comprou, box, O quê? um box de alguma coisa que você vendeu depois. Quem foi entrevista? Será que isso era um personagem que você estava interpretando? Porque eu achei que você estava falando de você mesmo. Não sei, aí você vai ter que mostrar depois. Bom, enfim, conta pra nós a sua origem. Então, aí a gente teve uma boa criação, e a gente vivia assim, a minha mãe, ela sempre foi muito criteriosa na questão do estudo, lembro, malandro, indo buscar o boletim, era mó, porra, General Regina, malandro, eu ia com ela na escola, ela fazia assim, ó, vamos pegar o seu boletim hoje, aí o cara, ela, fique sabendo, uma nota -8, sem Super Nintendo, caraca, aí eu ia, pegava o boletim, ela não abria na hora, eu voltava com o boletim fechado pra casa, sentava no sofá, ela sentava, aí ela abria e fazia tipo escola de samba, matemática, 8. História, 9. Português, 9,5. E não podia ser abaixo de 8, né? Aí teve uma vez que ela fez isso, não lembro se foi matemática ou geografia, 7. Aí eu... Mentira, 8. Eu falei, porra, mãe. Então, assim, a gente sempre Passava viveu... nem agulha. E a nossa família é muito comunicativa. E a gente sempre... Eu, Gabriel... Claro, porque a gente parte da premissa que tem alguns irmãos que não são tão próximos como eu e o Gabriel somos. A gente é muito próximo. Sim. E a gente conversava muito, demais. Jogava videogame junto, assistia Cavaleiros... Tudo junto, manchete, gravava, comprava videocassete, gravava pra depois assistir de novo e Qual que é a comentar. diferença de idade? 4 vocês? anos. 4 anos? Então, assim, a gente sempre teve essa questão de se comunicar bastante, falar muito, e é mais ou menos isso. Eu quero saber a sua percepção. Então, vou fazer um complementinho rápido. Assim, a minha mãe, ela sempre foi mais linha dura com a gente. Sempre foi mais linha dura. A mãe sempre foi mais linha dura. E o nosso O pai, eu já entendi. O pai é o artista, de boa. Porque quando acontecia alguma coisa ruim, a gente falava pro nosso pai pra tentar dar uma aliviada. Exato. Aí ele conversa com a sua mãe. Era bem por aí. Só que assim, essa questão da comunicação, eu vejo que a gente pegou muito mais do nosso pai. Sim. Porque o nosso pai, ele é artista, então o André é muito mais artista do que eu, né? O André é artista, eu me comunico, só gosto de falar. Não, e é um ótimo analista também, né? E assim, essa questão da linhagem geek, eu falo que a linhagem geek começou em 1984, quando eu nasci. Porque é muito engraçado que eu faço um exercício para voltar um pouquinho no tempo, e quando eu ia no cinema, o que eu gostava era de contar o filme na escola. Então, o final de semana era cinema,
A minha vida foi cinema. O cinema ficava a uma quadra da nossa casa. Então Sim. a gente ia a pé, cinema de rua. Não era, a gente é de Santos, né? Então cinema de rua. Então a gente ia muito no cinema e eu gostava de voltar no dia seguinte, escola, contava. Assistia o filme na temperatura máxima lá da Globo, contava na escola. Então eu gostava de contar o filme, sempre gostei, né, dessa parte de comunicação. O André, ele já era mais reservado. Eu sempre fui mais falador. Sério? Ele começou a falar mais depois que ele construiu o canal dele. Antes ele não falava tanto, falava só entre nós. Mas a gente sempre se comunicava muito em relação aos filmes. E o cinema sempre foi muito importante pra gente. O final de semana era locadora. Era Isso. locadora. Era um evento ir pra locadora. Era um evento. Nossa, era uma Eu coisa amava também. incrível. Cara, como era bom ir pra locadora. E quando a nossa mãe, Tinha nosso promoção. pai... quando não ia junto era melhor ainda. Que a gente só alugava os nossos, né? E assim, promoção leve 3, alugue 3, leve 4. Cara, era maravilhoso Bons isso. tempos, bons Era tempos. maravilhoso. Então a gente sempre gostou muito de consumir o cinema, filme. E aí a gente foi evoluindo nisso. E vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, né, no canal de Obrigado. vocês, tá? Pô, obrigado. Só um detalhe que me vem à mente também, esse lance que você tá falando da comunicação, eu percebo muito isso no teu trabalho, André, aqui. Antes você entrou na Jovem Pan, eu queria até, inclusive, que você falasse como é que é o dia a dia do trabalho, até para conciliar isso, porque você entrou mais como um alívio cômico no início, e hoje eu já percebo que você bota o cara às vezes contra a parede, faz perguntas. Como é que foi essa mudança desse cenário? Opinativa. Assim. É que assim, o negócio tá ficando mais sério, né? É difícil ali na bancada, às vezes você... o papel você chegar e tentar conciliar o humor com a pergunta e tal. Mas depende muito, depende do clima. Você tem que sentir o clima. O velho, que chama o Emílio a gente chama de velho lá, né? Ele falou, você tem que sentir a temperatura. Se o negócio tiver pra brincar, você brinca. Se não tiver, você faz sério. E ultimamente tá muito... A política, ela tá muito séria. O pessoal vai lá... Porque o pessoal também cria uma imagem da Jovem Pan, porque às vezes o cara vai lá, o cara fica com medo. É rádio, O cara aqui tá todo mundo de extrema direita, os caras vão me destruir, mas não é assim, programa de entrevista. Muitas pessoas, elas confundem programa de entrevista com que botar o cara na parede. Sim. Eu tenho que fazer uma pergunta pro cara, porque o cara tá indo na minha casa. Eu não posso chegar, e aí, pô, e aí, roubou ou não? Entendeu? Você tem que ter uma ética ali, o respeito, porque o cara tá indo e você tá recebendo ele, entendeu? Jogo de cintura. Né? Exato. E assim, lá no Pânico a gente tem, por exemplo, o primeiro bloco, ele ficou, a palhaçada que o pessoal gosta, ele ficou mais no primeiro bloco. O primeiro bloco vai os caras na notícia, fica eu e o Morgadão lá, um grande beijo pra todo mundo lá do Pânico, Morgado, Zuckerman, Sami, Emilhão. Todos excelentes. Tô esquecendo de alguém. Marco Antônio, nosso querido Superman. Então assim, o primeiro bloco ele ficou mais essa zoeira. Aí na hora da entrevista a gente vai lá, pergunta algumas coisas mais contundentes, mas sempre com respeito, entendeu? E entrar na Jovem Pan, cara, é inimaginável, porque eu comecei a fazer imitação por causa do Pânico. Sim. Por causa Faz do umas Pânico. imitações rapidinhas antes eu vou de terminar aqui, porque tem uns personagens que são muito clássicos. Só pra galera... Vamos lá, por exemplo, eu comecei a fazer imitação. Como que muda a voz desse Eu jeito? comecei a fazer imitação porque uma vez o ator. Uma vez. É ator teu nome? O carinha do podcast da Lara. Então tá aqui. certo. Então, eu comecei a fazer imitação porque uma vez eu tava voltando de futebol de praia, que também é errado, jogar a bola é errado. Eu voltei porque. Aí eu coloquei na RTV. Aí tava um rapaz, acho que o senhor via me imitando. Tava me imitando, eu falei, mas olha só quem é esse cara. Era o Ceará do Pânico fazendo o Silvio Santos. Eu falei, poxa, quem sabe consigo fazer isso aí. Então, assim, em determinado momento, a política começou a ter uma certa localidade. Ok? Então, nesse quesito de imitação, você tem que ser muito idiota. Sérgio Moro. Primeiramente, a questão da imitação é o seguinte: você consegue estudar completamente a pessoa, e aí você consegue... E a economia? A economia tem que ser verde, inclusive digital. É assim como tem que ser meu governo. Um beijo pra Rosângela. Não esquece daquele pudim, amor, que você sabe, né? Depois eu assisto Naruto e leio o HQ do Batman. Parecer muito descolado, né, professor Olavo? O negócio é o seguinte, você tem que entender que o progressismo, tá certo? O progressismo
ele está embutido na cultura. O que esse porra desse careca falou aqui tá completamente correto, porra. E essa falsidade, você vê em todos os lugares. O professor Enéas, ele também consegue. Eu disse desde o começo, PT, PSDB, tudo que é P, todos estão mancomunados e hoje vocês estão vendo Geraldo Alckmin junto com Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí você vai indo e é um negócio de observação. O Vila, faz o Vila aí. O negócio é o seguinte, você vai observando ali, você vai observando ali e você vê, você nota uma particularidade da voz da pessoa, aí você vê o vocabulário é extremamente importante, né? Porque não pode, analfabeto você não pode imitar, né? Você não pode imitar nenhum analfabeto. E o Bolsonaro? Olha, o negócio é o seguinte... Não, o que o Bolsonaro é, professor? Fascista, nazista, não vai ganhar absolutamente nada, vai tomar um couro em tudo isso. Então, esses garotos sabem falar muito de cinema, gostam muito de cinema. Aliás, tem um amigo meu que gosta muito de cinema, que é o Tony Ramos, que pode falar muito bem deles. E como é que a gente encontra você, professor, aí? Canal do Vila. Lá no Canal do Vila, eu e o Willy, meu cachorro, e Não, o Santista. Linhagem Geek, pô. Como é que... Eu vou fazer o seguinte, vou falar pro Tony Ramos falar do canal deles, que eu gosto muito, né, Tony? O canal Linhagem Geek é muito importante. O Linhagem Geek tem várias críticas bonitas, várias críticas contundentes sobre cinema, sobre a arte, a sétima arte, que vocês sabem muito bem como é que fica. Então, @, Linhagem Geek? @Linhagem Geek. Segue lá, Linhagem Geek, @Linhagem Geek no Instagram e @Linhagem Geek no YouTube. Tamo lá todos os dias. Também. Tamo no Twitter. Pô, Tamo no Twitter excelente esse final, hein, Lara? Melhor final impossível. Muito bom. Maravilhosos. Excelente papo. Maravilhosos. Muito obrigada. Olha, a gente que agradece. Nós que agradecemos. Gente, são muito maravilhosos. obrigado. Até a próxima. Até.